Pode começar falando um pouco da tua carreira, então, só para a gente já ter um panorama aí. Como é que tu chegou no jornalismo? Como é que tu caiu nessa? A carreira anterior ao trabalho de cronista. Sim. Bom, eu entrei na faculdade de jornalismo já um pouco mais velha, porque eu fiz psicologia antes. Entrei no curso de psicologia, fiz 3 anos de psicologia. Viajei, passei um ano morando fora do Brasil. E aí, quando eu voltei, em vez de retomar a faculdade de psicologia, eu decidi fazer vestibular de novo, começar a fazer jornalismo. Isso porque antes de viajar, eu já tinha trabalhado um tempo no setor de revisão da Zero Hora, porque era um trabalho legal para quem estudava, porque eu estudava durante o dia e trabalhava à noite na revisão do jornal. Aí eu saí para viajar, fazer um mochilão nos Estados Unidos, ou na Europa, fiquei viajando um ano. E aí, na volta, eu percebi que eu sentia mais falta do ambiente do jornal do que da faculdade de psicologia, e aquilo foi um sinal, assim. Então, nesse momento, eu resolvi fazer vestibular para jornalismo, entrei no jornalismo, e aí me formei em 92, e aí entrei logo no segundo caderno, onde eu fiquei até o fim, até me aposentar no final de 2018. Então, a minha carreira de jornalismo foi sempre na área de cultura, né? E eu entrei na redação em 92, como eu falei, mas eu só fui começar a escrever crônicas em 2004, né? Então, como eu estava dizendo, normalmente esse negócio de virar cronista, não sei como é que foi a experiência do Nilson, mas tem muito a ver com alguém um dia olhar para a tua cara e te convidar para escrever uma crônica. Então, eu tinha escrito crônicas, acho que a primeira crônica mesmo que eu escrevi no jornal foi numa interinidade do Paulo Santana. Eu estava grávida e foi uma crônica sobre a gravidez. Isso, eu tive minha filha em 98, então isso foi em 98. Teve uma repercussão super legal e tudo mais, mas enfim, não pensei mais no assunto. Mas como editora, eu tinha esse trabalho de convidar pessoas para escrever no jornal, não só no segundo caderno, como em outras áreas também. Pela proximidade da área cultural, eu sempre ficava atenta em quem escrevia, enfim, para trazer para dentro do jornal vozes diferentes. No segundo caderno, especificamente, eu trazia muito artista, músico, gente de cinema, gente de teatro, um monte de gente escreveu no segundo caderno ao longo dos anos. E eu tinha muito essa ideia de que, como jornalista, como editora, eu tinha o espaço que eu quisesse para escrever. Se eu quisesse escrever sobre algum assunto, eu tinha todo o espaço. E que eu tinha obrigação moral de abrir espaço para quem era de fora, para que mais pessoas de fora pudessem participar do jornal. Então, sempre tive um certo pudor com a ideia de eu vir a ocupar um espaço fixo de cronista no jornal. Mas aí aconteceu de um certo momento lá, eu me lembro até foi quando o Fogaça era cronista da Zero Hora. E aí ele resolveu sair porque ia concorrer, voltar a concorrer depois de algum tempo, meio que tinha pensado em se afastar da política. E aí, naquele momento, que foi aí por volta de 2003, 2004, eu disse, não, eu acho que eu seguro essa bronca e vou assumir esse espaço. Propus, quer dizer, primeiro eu fui lá para o editor, nem me lembro quem era, né? Provavelmente eu acho que era o Marcelo Reck, não sei. Propus uma série de nomes, assim, que podia ocupar aquela vaga, e botei o meu nome no meio. Ele disse, eu também, de repente, estou achando, mas não sei, tem outras pessoas aí. E aí, no fim, acabei entrando nessa vaga no segundo caderno, sendo que ali no segundo caderno eu me sentia muito em casa, né? Porque, enfim, é um caderno de cultura, então eu me sentia bem protegida ali naquele ambiente para falar dos assuntos que me interessavam. Mas aí, um tempo depois, a Lia Luft saiu da página, que eu acho que era a página 4 do jornal naquela época, e quando ela saiu, eu fui convidada para substituí-la ali no jornal, porque ela tinha ido para a Veja naquela época.
E aí sim começou uma nova etapa, porque daí era um público que me fazia ter a percepção de que eu teria que falar com mais gente, com um público diferente do que aquele que eu estava acostumado ali no segundo caderno. E tu teve que mudar o teu estilo de escrita para fazer crônica, já que tu fazia muita reportagem? Não, pois é, eu fiz pouca reportagem, na verdade, porque eu entrei no segundo caderno em 92, eu logo me transformei em editora de televisão em 93, 94, e em 95, 96 eu já era do segundo caderno. Então eu fui muito mais editora do que repórter, né? Então, assim, eu não tive muito essa dificuldade de mudar de registro, assim, porque fui mais editora do que repórter, né? E também porque a área de cultura, mesmo o repórter da área de cultura, eu acho que ele tem menos, assim, menos pruridos, assim, com a primeira pessoa, com o texto mais descontraído. Quer dizer, isso que em outras editorias podia ser visto como uma coisa, assim, não muito boa, no segundo caderno era completamente estimulado, que as pessoas tivessem uma voz autoral, que tivessem um texto mais descontraído. Isso fazia parte do ambiente, né, do jornalismo cultural. Só um minutinho, Luiz Goulart. Adolfo? Só um minutinho, Goulart. O Goulart está tentando entrar, Nilson. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo, mas não estou conseguindo o microfone. Não. Estão me ouvindo agora ou não? Sim, nós estamos te ouvindo. Tem uma câmerazinha. No meu note é o lado esquerdo. Tá? No meu diz assim, stop vídeo. Se tu clicar ali, deve ter uma faixinha vermelha na câmera. Se tu clicar na câmera, ela mostra a imagem. Desculpa. Tá bom. Luiz Adolfo queria fazer a pergunta? Luiz Adolfo. Não, podem tocando, pessoal. Podem tocando aí, Nilson. Vai no roteiro aí. Apareceu uma coisinha. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. Fala, Tamara. Ela tem 5 prêmio Ari. Quais prêmios Ari? E todos de crônica que tu ganhaste? Só de crônica. É. E tem alguma crônica que tu achou que deveria ter ganho e não ganhou? Tem... Não, nunca pensei assim, mas teve uma ocasião que foi divertida, porque o Prêmio Ari tem 5 finalistas sempre, né? E eu fui indicada com 2 crônicas diferentes. Então, das 5 crônicas, 2 eram minhas. E tem 3 vencedores. E eu não fui nenhuma das 3. Então, eu achei muito engraçado que eu consegui ser derrotada em dose dupla ali naquela vez. Cláudia, pergunta que os estudantes sempre fazem quando a gente está falando com eles. De onde é que saem as ideias para tuas crônicas? As minhas têm muito a ver com o jornal, com o que eu estou lendo, com o que me interessa, em vários sentidos. Assim, por um lado, a gente poderia pensar que todo cronista um pouco é mais ou menos isso, né? Porque a boa parte dos cronistas escreve sobre coisas que estão acontecendo. Isso faz com que, às vezes, várias pessoas escrevam sobre o mesmo assunto, né? Mas nunca seja o mesmo texto, porque a gente tem percepções do noticiário diferentes e coisas que me interessam no noticiário não são exatamente as mesmas que as outras pessoas. Então, sim o noticiário, é o que está acontecendo, mas diante do recorte dos meus interesses, porque eu sou exposta ao tipo de caminho que eu faço frequentemente, não só para ter ideias para crônicas, mas é porque são as coisas que me interessam. Então, eu leio muito jogo cultural, na área de livros, na área de cinema, então isso é uma coisa que faz parte do meu cardápio diário de consumo, então às vezes isso costuma acontecer. Eu me interesso muito sobre mudanças de comportamento ligadas de alguma forma ao mundo digital, ao comportamento, ao modo como as pessoas se comportam nas redes,
Eu tenho uma filha que acabou de fazer 22 anos, então, assim, os assuntos que interessam a ela, as coisas, os problemas da geração dela, as coisas que a gente discute, que a gente concorda ou não concorda, isso tudo, para mim, é muito interessante, porque traz à tona coisas que, para mim, são novas, né? Enfim, imagino que para o leitor pode ser também. Então, assim, baseado muito no noticiário, e com uma tentativa sempre de apresentar um assunto novo, de apresentar um enfoque novo. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Para mim, a coisa mais pavorosa para mim é um texto que chove no molhado, que repete o que as outras pessoas estão dizendo, ou que fala de um assunto que ninguém mais aguenta ouvir. Então, assim, esse mesmo tipo de preocupação que eu tinha como editora ao escolher a capa do segundo caderno, eu tenho exatamente o mesmo tipo de raciocínio e a mesma sensibilidade e a mesma, né, alguns dos mesmos critérios para escolher o tema como cronista também. E como é que é o retorno? Desculpa. Há algum retorno dos leitores, né? Tem algum assunto que fica mais polêmico, que as pessoas têm mais interesse em interagir contigo? Atualmente, o tema política é o que mais desperta o desejo das pessoas de interagirem, né? Então, assim, um texto que fala, que entra na seara do bolsonarismo, antibolsonarismo, isso tem retorno imediato, e isso já faz algum tempo. Acho que todo mundo que escreve sabe disso, percebe isso, né? A política se transformou num assunto que mobiliza as pessoas emocionalmente, e o que dá retorno para a crônica é a mobilização emocional, né? Mais do que intelectual, mais do que ler e se identificar, ou ler e achar bonito, ou, enfim, qualquer tipo de reação estética, intelectual que as pessoas possam ter em relação a algum texto, nada supera a relação emocional, né? Aquilo que realmente te irrita, te deixa indignado, ou concorda com a tua indignação, ou dá eco para a tua indignação, ou o contrário, é algo que tu discorda tanto que te mobiliza, né? Então, para usar esse exemplo recente, escrevi há poucas semanas sobre os médicos que têm defendido o uso da cloroquina, me posicionando bastante claramente contra essa postura dos médicos. E aí foi assim, imaginei, né? Mas aí, assim, teve uma coisa sobreposta à outra, né? Teve toda a reação porque é um tema que toca na política, e a relação corporativista dos médicos, assim, muitos, né, questionando o meu lugar ali para tá emitindo opinião sobre o trabalho dos médicos, e Teve muitos até outros. nota oficial deles. Nota oficial. E teve uma coluna essa semana de opinião do presidente do CREMERS, eu acho que era uma resposta à minha coluna ainda mais, porém educada. Teve vários que não foram tão educados assim. Mas eu acho que nesse momento, realmente, a questão política é o que mais mobiliza assim, o retorno dos leitores. Cláudia, tá ouvindo? Não, vai lá. Tô te ouvindo, querido. Pode falar. Boa tarde, Cláudia. Saudação. Boa tarde. Uma observação. O Machado de Assis já escreveu um dia uma crônica chamada O Nascimento da Crônica, onde ele diz que há um meio fácil e cômodo e simples de começar a crônica, por uma trivialidade. Já vi que esse não é o teu estilo, começar por uma banalidade lá do tempo, tá assim, tal. Tu busca mais uma coisa polêmica, uma crítica, uma reflexão sobre algum assunto sério, não é esse o teu estilo? De fato, já falaste um pouco sobre isso, né? Sim, eu acho que sim. Até porque eu acho que houve um momento em que a crônica de jornal ela era um refresco, né, do noticiário. Com certeza no tempo do Machado de Assis, né, um homem como Machado de Assis, que escrevia muito bem, né, ele poderia escrever sobre qualquer assunto, virtualmente qualquer assunto,
por dois motivos. Um, porque quem escreve bem escreve sobre qualquer coisa, e outro porque as pessoas, os leitores do Machado não tinham tantas opções de leitura, né? Então, o texto podia se dar esse luxo de ser um texto sobre o ser e o nada, assim. Porque as pessoas não tinham esse fluxo absurdo de informação na disputa pelo tempo, né? As pessoas continuam tendo, o dia continua tendo 24 horas, mas as pessoas têm muito mais demandas de informação e ofertas de informação do que elas tinham há 150 anos. Então, hoje em dia, para o cara ler o teu texto, tu tem que oferecer alguma coisa, né? Tem que dizer, olha, vem cá, leitor, porque eu quero te dar alguma coisa, né? Então, assim, vem cá, leitor, eu vou te dar um texto muito bem escrito, ainda é um apelo que funciona. Mas, normalmente, esse texto bem escrito, ele pode acontecer, mas ele não é a regra de que as pessoas escrevem textos maravilhosos o tempo todo. Mesmo quem escreve muito bem, nem sempre escreve textos maravilhosos e que valem o tempo de investimento. Então, alguém já escreveu alguém já disse que o objetivo da crônica é envolver e emocionar o leitor. Eu acho que é isso, né? Diferente da notícia. A notícia dá o fato, as coisas que acontecem. A crônica já busca analisar e dando um colorido emocional, né, ao fato, né? O negócio é que o segredo, eu acho que o que faz a distinção entre diferentes cronistas é no que eles apoiam essa ideia de emoção, né? Como eles vão despertar essa emoção. Porque emoção é várias coisas. A emoção pode ser uma emoção de beleza, pode ser uma emoção de identificação, de curiosidade, de indignação, enfim, são vários tipos de sentimentos que eu acho que um texto pode mobilizar, né? Mas eu acho que cada vez menos tem sido algo no sentido que já foi, assim, né? Sei lá, a crônica clássica do Rubem Braga sobre o passarinho na janela, ela cada vez menos, ela é algo que se vê no jornal, embora seja algo que se possa encontrar de outras formas, né? Para quem tem, enfim, é um gosto literário também, é uma percepção, uma sensibilidade que as pessoas continuam tendo, mas não necessariamente o jornal, como a gente conhece, é o veículo onde isso tem aparecido mais, eu acho. Cláudia, queria te fazer uma pergunta. Tu acha que, além de emocionar, assim, refrescar um pouco o jornal, o jornalismo cultural e as crônicas culturais, eles têm uma função além disso para as pessoas, assim, traz alguma outra importância, desenvolve alguma coisa na sociedade, assim, a pessoa consumir alguma história cultural, alguma coisa cultural? Eu acho que são duas coisas, dois universos diferentes, né? O jornalismo cultural e a crônica. Mas as duas coisas, por exemplo, as crônicas que a gente lê no segundo caderno da Zero Hora hoje, tem escritores e músicos, enfim, escrevendo. Eu acho que o que tem de ponto em comum entre o jornalismo cultural e a crônica, uma crônica que vai mais para essa área, é a ideia de curadoria, que eu acho que é cada vez mais forte. O que é isso? É fazer uma seleção num universo de opções muito grande, né? Então, isso sempre foi a base do jornalismo cultural, mas hoje que as opções realmente são muito, muito grandes, se torna mais importante ainda ter uma pessoa que faz esse trabalho enfim, entre as milhares de séries que estão disponíveis no momento, escolher uma série para escrever, porque aquela, enfim, aquela série vale a pena por aquele motivo, ela tem um papel muito grande, assim, para o consumidor comum, que às vezes não tem tanta chance de informação. Então, eu acho que esse papel de curadoria, assim, é o mais importante, assim, na área de cultura hoje em dia. Cláudia, tu está há muito tempo fazendo a crônica e
assim, por preferência, o que te atrai mais? O comentário do dia a dia, baseado, inclusive, nessas notícias, no cenário, ou essa crônica mais literária, assim? Qual é a tua opção e o que tu acha que tu escreveu mais nesse tempo todo aí de cronista na Zero Hora? Com certeza foi a crônica baseada no dia a dia, em notícia. Eu me sinto muito jornalista como cronista, assim, muito editora, né, no sentido de alguém que busca um assunto novo e traz para o leitor, né? É isso que me dá prazer, assim, na hora de escrever. Mas muitas vezes eu tive que escrever textos, assim, fora desse recorte, ou por encomenda, ou porque, enfim, não. Esse tipo de texto, assim, muito ligado no noticiário, ele tem um limite, assim, não dá. Por exemplo, alguém que escreve todos os dias, né? Digamos o Davi Coimbra, que escreve todos os dias. É impossível fazer 7 textos de notícia. Não tem 7 notícias que valham um investimento de escrever. Então, assim, em 7 dias, às vezes, tu tem que botar outros assuntos, inventar assuntos, né? Então, assim, em todas as vezes que eu tive que escrever mais de um texto por semana, um dos textos era o que eu chamo de texto aleatório, que é, assim, um texto aleatório que eu escrevi recentemente, agora estou olhando para ele aqui, foi sobre o edifício aqui na minha frente que tirou a vista do rio para mim. Então, isso que eu chamo de assunto aleatório, é uma coisa da minha vida, que, enfim, trabalhada da forma certa, pode servir para que outras pessoas, enfim, se identifiquem ou gostem de ler. E no final, assim, eu tenho muito prazer também em escrever esse tipo de texto. Não é a coisa que me incomoda escrever, eu gosto de escrever, né? Só não é o primeiro impulso quando eu sento para escrever, não é esse, né? Tem que ter algum motivo para ir para esse lado. Cláudia, quando perguntavam para o Santana por que ele se colocava tanto, né? Escrevia só sobre ele, e ele dizia assim: é porque esse é o assunto que eu conheço melhor. Mas no teu caso, a gente percebe que tu realmente evita te colocar muito nas tuas crônicas. Tu não utiliza a tua experiência pessoal como fonte principal de tema para tuas crônicas. Né? É raro, é bem raro. É bem raro. Mas eu já fiz algumas vezes. Já escrevi sobre a minha filha, sobre a minha mãe, sobre a infância, né, sobre família. Já escrevi sobre isso em ocasiões, mas é uma exceção, assim. Até porque é um recurso, assim, que eu acho que ele pode, se abusado, ele pode ficar irritante, assim, né? Então, assim, a gente como cronista, a gente é o que a gente quer ser e a gente é também aquilo que a gente não quer ser. Então, assim, como leitora, tem vários tipos de textos que eu não gosto, nunca gostei. E esse tipo de texto me ajuda a encontrar a minha voz. Eu disse, se eu não gosto disso aqui, o que eu gosto? Se eu não me identifico com isso aqui, com o que eu me identifico? Então, tipos de textos que recorrem, por exemplo, sempre para a primeira pessoa, sempre para assunto pessoal, sempre para assunto sentimental, sempre para não sei o quê, são textos que eu não gosto de ler. E são autores que, às vezes, eu não leio, porque eu sei, ela veio outro falando da mulher dele, fez não sei o quê, do marido, fez não sei o que lá. Não me interessa, entende? Então, é uma coisa que quando... Não é que eu nunca tenha escrito, mas eu evito, porque me apavora um pouco a sensação de a minha vida, sabe, virar alguma coisa que eu acho tão importante assim que mereça, né? Bom, esse tipo de comportamento é um pouco como eu me comporto nas redes sociais também, né? Então, eu posto coisas da família de vez em quando, mas assim, tudo com uma certa parcimônia, porque também não acho que a minha vida é tão interessante assim, e nem tenho assim a necessidade de expor a vida privada de uma forma tão intensa como eu vejo que algumas pessoas têm. Elas têm necessidade de tirar foto do pé, elas têm necessidade de tirar foto no espelho. Eu não fui abençoada com esse tipo de necessidade. Então, eu acho que como cronista eu sou um pouco assim como eu me comporto nas redes sociais também.
E em termos de... Opa, vai, Goulart. Cláudia, a palavra crônica vem de cronos, grego, né, que significa tempo. E ela começou como uma narrativa histórica, né? Tanto é que dizem que a primeira crônica brasileira foi aquela da Carta do Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, que eu, na verdade, nunca li. Mas eu acho que modernamente os cronistas modernos também estão voltando para a história, mas a história do momento. Procuram retratar a história contemporânea, né? Concorda com isso? De certo sentido? Eu acho que sim, isso combinado, eu acho que se tem uma marca da nossa época muito forte, é essa da primeira pessoa, né? Eu acho que isso é muito... E isso aparece muito na crônica e num gênero que é muito vizinho da crônica, que é o ensaio, né? O ensaio que como a crônica tem essa vizinhança entre reportagem e um pouco de ficção, enfim, esse gênero que deu origem, que é o avô da crônica, né? O ensaio começou com Montaigne lá no século XVI, que é o cara que senta e que vai dizer, vou dizer como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo, qual é a minha opinião sobre basicamente todas as coisas, das coisas mais importantes, como, enfim, o governo do país, até as coisas mais miúdas da minha vida cotidiana, né? Esse foi a genialidade do Montaigne quando ele começou a escrever esse título que foi batizado de ensaio, que veio redundar aqui na crônica de jornal ali no século XIX, quando começou o jornalismo, né, a grande imprensa, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então, o que se tem uma marca nesse gênero que eu acho que é muito contemporânea é isso de as pessoas se exporem mais, né? Eu acho que tem uma necessidade, né? Os americanos têm um termo que eles usam muito que é relatable, que é o tipo de texto que faz com que as pessoas se conectem, se identifiquem de uma subjetividade para outra, né? Então, assim, tu te expõe mais, e esse é um tipo de texto assim, que é exatamente isso que eu não consigo fazer. É um texto que eu acho que tem está muito conectado com o gosto da nossa época. Cláudia, queria que tu falasse um pouco assim, o que mudou na tua carreira profissional, a mudança do jornalismo cultural para cronista e as oportunidades que surgiram para ti assim a partir dessa mudança. Na verdade, não foi uma mudança, né? Porque quando eu comecei a escrever crônicas, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né? Até eu sair do jornal. Então, sempre fui editora da área de cultura, e a crônica era algo que eu fazia em paralelo ao estudo. Então, assim, no dia a dia não mudou nada. Mas eu acho que o compromisso de escrever um texto semanal me trouxe muita coisa, me trouxe uma atenção para as coisas, para os textos que eu leio, para as coisas que as pessoas me falam, uma atenção assim flutuante sobre o que pode ser, o que pode render assunto para uma crônica, que é algo que eu valorizo muito, porque eu acho que isso me tornou uma leitora melhor, né? Esse tipo de atenção para ter que escrever o texto. E o compromisso de escrever toda semana me fez escrever melhor também, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Então, acho que teve um ganho duplo aí, que é o ganho da produção do texto e também do consumo de textos e do processamento e de pensar sobre coisas que às vezes eu sento para escrever sem saber exatamente onde é que o negócio vai dar, né? A minha filha sempre brinca comigo que eu faço umas pontes entre uns assuntos, que a ponte começa no Rio de Janeiro e termina em São Paulo, assim, que não sabe como saiu de um lugar e chegou no outro. Mas isso é um exercício que eu gosto de fazer e acontece porque
às vezes eu tenho a sensação de que um assunto me interessa, mas eu não sei exatamente por quê e nem como eu vou desenvolver aquilo. Então, esse tipo de exercício, assim, na hora de escrever, é algo que se tornou uma parte de mim, é uma parte de quem eu sou, é uma parte da maneira como eu, enfim, me relaciono com as pessoas, é a maneira como eu me expresso, a maneira como eu processo informação, está de alguma forma conectada a esse processo aí de escrever. Cláudia, como tu administra críticas, redes sociais, e se, além da autocensura, do bom gosto que tu citasse há pouco, tem algum outro tipo de censura para tuas crônicas? Eu acho que a censura é uma censura tão internalizada, né, que eu nem percebo. Mas, assim, eu acho, não gosto como leitora ou como quando eu frequento as redes sociais, eu tenho pavor de agressão pessoal, de arrogância, enfim. Então, acho que o texto tem que expressar um estilo de ser humano com o qual eu me identifico, né? Então, aquele ser humano, ele tem que ser melhor do que eu, porque o texto é algo que pode ser revisto, que pode ser melhorado, não por muito tempo, mas, enfim, por algum tempo, sim. Então, assim, o texto tem que ser melhor do que eu falando aqui, porque eu tenho mais tempo para voltar e analisar e revisar. Então, ele tem que ser melhor do que eu e ele tem que ser... tem que expressar os valores que eu tenho como ser humano na vida real. Então, se eu acho, sabe, se eu não vou agredir uma pessoa, se eu não vou humilhar uma pessoa, se eu não vou agredir uma pessoa, eu não vou fazer isso no texto que eu escrevo, né? Então, tem um exercício de falar de uma maneira assim lúcida, mas sem perder a paixão. Quer dizer, eu sou uma pessoa apaixonada, eu me apaixono pelos assuntos, eu me apaixono pelas causas, né? Eu sou, para usar o exemplo dessa coluna da cloroquina, eu sou apaixonada por esse assunto, né? No sentido que realmente é algo que me indigna muito. Então, assim, não tem como isso não aparecer no texto, né? Mas, assim, eu tenho que colocar aquilo de alguma forma e que sobre espaço para que os médicos que estão fazendo um bom trabalho não se sintam ofendidos e vejam que eu não estou querendo generalizar para a categoria inteira. Enfim, eu acho que tem que sobrar espaço para argumentação mais do que para agressão, né? Então, esse tipo de cuidado eu tenho muito, porque é muito fácil, quando a gente é apaixonada por um assunto, que aquilo vire uma coisa, assim, sem limites, assim. Então, eu tenho essa sensação E o patrulhamento, como é que tu administra? As redes sociais hoje não deixam passar nada, né? Mas eu realmente não me... Eu tenho assim, eu me preocupo bastante se uma pessoa que eu conheço me manda uma crítica, enfim, que eu acho pertinente, que se não for, se for agressiva, bom, não adianta nem a pessoa me conhecer. Mas se for uma crítica pertinente de uma pessoa que eu conheço, é algo que vai me fazer refletir, é algo que vai me fazer pensar. Uma crítica pertinente de uma pessoa que eu não sei quem é, e que eu acho que a leitura, enfim, pode ter visto coisas que eu não vi, é uma coisa que também vou levar em consideração. Agora, uma crítica que eu acho que não é pertinente, de uma pessoa que eu não conheço, realmente, para mim não diz nada. Pode me xingar do que quiser, me chamar do que quiser. Se eu acho que não faz sentido para mim, se eu não me ofendo porque não vejo legitimidade naquilo, realmente é uma coisa que não me preocupa. Então, toda essa ideia de o que as pessoas vão falar nas redes, me preocupa até ali. Assim, não é um mundo que realmente... não é um mundo que eu habito, no sentido de que se aquilo ali for contra mim ou me disser alguma coisa que eu não concordo, aquilo vai acabar com a minha vida, entende?
Não sei, nunca aconteceu. Talvez se acontecesse eu tivesse uma outra opinião. Mas eu tenho essa sensação de que realmente que a opinião massiva e não, né, não balizada por uma coisa que eu realmente reconheça como algo que eu deva levar em conta, ela não me toca. Foi o que aconteceu. No dia dessa crônica dos médicos, tinha milhares de coisas na internet falando horrores, mas assim, não me diz nada, porque era fácil perceber que aquilo era um movimento detonado por uma motivação política mais do que por qualquer outra coisa, mais do que por uma falha do raciocínio, mais porque a pessoa estava apresentando uma discordância, enfim. E aí esse tipo de crítica realmente não me incomoda. Cláudia, Cláudia. Vai lá, Luiz. Já fiz duas perguntas. E a interação, Flávia, estava falando com a Flávia e Cláudia, a interação positiva com o leitor, esse que é estimulante, que te sugere, que é um seguidor antes da própria internet. Isso ocorre no teu trabalho? Sim, e essa é a melhor parte, assim, essa realmente é a melhor parte, porque tu sente que de alguma forma tu tá expressando o que aquelas pessoas queriam estar dizendo, né? Isso eu acho legal, porque mesmo que não seja assim uma multidão de milhões de pessoas, né? Mesmo que seja um grupo pequeno, mesmo que seja uma fatia dos leitores, se o texto que eu escrevo serve para expressar alguma coisa para essas pessoas, eu acho que é o que vale a pena. Assim. E o retorno é sempre muito, muito carinhoso. Assim. Então, tenho mais histórias boas de retornos bons e de coisas bonitas que me disseram do que de coisas ruins, ou enfim, né? Agressão mesmo, assim, só ultimamente com essa coisa da política, né? Mas em geral, os leitores são poucos, mas muito, muito, muito fiéis, muito queridos. A agressão aumentou a partir da eleição, talvez desses últimos 2 anos. Talvez um ano antes da eleição, ali, assim, quando começou esse movimento de polarização, assim, e como para mim eu não me sinto no meio dessa discussão de forma alguma, eu sei bem o lado que eu tô, sei bem o lado que eu não tô e não quero, sabe? Não quero que daqui a 50 anos abram os arquivos dos jornais e se perguntem se aquela pessoa era contra ou a favor. Não, eu quero que todo mundo saiba, né, o que eu pensava sobre esse assunto, porque também é algo que me apaixona, que me mobiliza, né, mais do que qualquer outra coisa que já aconteceu na política brasileira desde que eu comecei a acompanhar, sei lá, ali nas eleições diretas em 84, eu tinha 18 anos, e de lá para cá eu acho que nunca teve algo que me parecesse tão inadmissível como que a gente está vivendo hoje. Então, nunca fui tão apaixonada, e quando a gente é muito apaixonada, acontece sim de ter uma reação contrária, é normal isso, né? E eu estou preparada para isso. Eu me preocupo mais com o julgamento da história, me preocupo mais em que daqui a 50 anos alguém abre o jornal e diz, mas será que essa guria aqui era contra ou a favor o que estava acontecendo no Brasil naquele momento? Eu quero que saibam que eu era contra. E Cláudia, deixa eu não tá nos vendo. Depois eu vi. Cláudia, um contraponto que eu quero falar. Cláudia, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Tu fizeste uma referência ao Prêmio Ari, aquele fato pitoresco para ti de ser finalista e não ganhar nada. Eu, como contraponto, eu vou te dizer o seguinte, eu era o coordenador do prêmio naquela época, e teve uma outra ocasião, tu fosse finalista, e ganhasse o primeiro lugar e uma menção honrosa, quer dizer, no mesmo prêmio 2 vezes. Tá lembrar disso, né? Então, houve um contra... Isso. A gente sempre lembra da desgraça.
Não, mas eu ganhasse o primeiro lugar e uma menção honrosa. Só para organizar um pouquinho Tá bom, aí, tá? era só Porque isso. como a gente não consegue ver o Goulart, a gente não sabe quando é que ele vai entrar. Mas a Tamara está na fila para fazer a pergunta e depois o Vinícius. O Vinícius, eu fiquei com peninha do Goulart, como ele não sabe, ele falou 2 vezes, então é o Vinícius. Depois eu passo a minha. Fica empolgado. Vai, Vinícius. Vai. Não é a Tamara agora? Não, pode perguntar. Tá bem. Tá. Então, Cláudia, tem um termo que procuram ensinar muito na academia, que é a imparcialidade quando a gente vai escrever. Como é que tu lida com isso, assim, no teu dia a dia, quando tu vai escrever? Não, eu acho que o trabalho do cronista não tem nenhuma cobrança de imparcialidade, pelo contrário, né? O importante para o cronista é ele ter uma voz, né? Ele ter uma autoralidade, assim. Mas ainda assim, mesmo não achando que eu tenho que ser imparcial, e eu não sou imparcial em várias coisas, eu procuro apresentar os meus argumentos de por que eu estou daquele lado de onde eu me coloco, entende? E procuro escolher com qualidade esses argumentos. Porque hoje em dia, assim, tem muita gente dando opinião, assim, do mesmo jeito que eu dou, né? As pessoas dão opinião é o que mais tem no mundo. Mas o que a gente vê agora é uma banalização da mentira como se fosse um argumento, né? Então, né, para usar um exemplo de um jornalista, que foi um jornalista com um espaço enorme na imprensa brasileira durante décadas, que é o Alexandre Garcia, e que hoje, depois que saiu da Rede Globo, fala o que ele quer, da cabeça dele, a informação mais descabeçada, e isso passa como se fosse opinião, né? Mas assim, tem coisas que não são opinião, né? Se eu disser que eu sou a favor, não vou nem usar cloroquina, vou usar a homeopatia, porque algumas pessoas, como eu mencionei a homeopatia nesse texto do erro médico, algumas pessoas que gostam de homeopatia me escreveram. Mas assim, o que eu penso sobre a homeopatia não é uma opinião, é o que a ciência diz. É algo que não é comprovado pela ciência. Então, estou dizendo, não é comprovado pela ciência. Assim como a cloroquina não é comprovada pela ciência. Então, algumas coisas, elas não se prestam muito à opinião. Então, eu me preocupo que nessa onda de eu sou comentarista, eu sou cronista, eu posso dizer o que eu quero, nesse embalo as pessoas acham que dá para passar a boiada da mentira, da desinformação, do erro, e aí eu acho que é desonesto. Isso para mim, como cronista, eu acho que eu me preocupo com a desonestidade. Acho que a desonestidade eu acho grave, mas a imparcialidade eu acho que não é no espaço da crônica ou no espaço de opinião que ela é cobrada. Acho que a imparcialidade ela vai aparecer como objetivo, né? É muito difícil, por mais cuidados técnicos que se tome, que um repórter, ao fazer uma reportagem sobre determinado assunto, por mais imparcial que ele tem de ser, ainda assim é sempre um objetivo que está um pouco além do mundo real, né? Porque a maneira como tu vê o mundo, né? Se tu foi criado numa comunidade de Porto Alegre, se tu foi criado no bairro Bela Vista, e vocês dois vão cobrir o assassinato de um jovem negro na periferia, a bagagem que vocês trazem, a experiência de vida que vocês trazem, vai fazer com que talvez os textos sejam diferentes, né? Que a imparcialidade se manifeste de maneiras diferentes ou em graus diferentes. Então, eu acho que a imparcialidade, mesmo no lugar onde a gente espera que ela exista, né, no jornalismo diário, no noticiário, aí, ainda assim, ela é um objetivo nem sempre muito mensurável, assim, nem sempre muito que a gente consegue chegar no 100% de imparcialidade. Mas no espaço da crônica, realmente não é algo que se cobre, pelo contrário, em geral, a voz autoral, a voz que manifesta, né, a sua opinião de forma clara, ela é valorizada. Tamara?
Tu achas que a entrada das redes sociais complicaram essa questão da fake news, da divulgação? E tu achas que o jornalismo tem uma recuperação disso? Como o jornalismo pode contribuir para isso? Porque o que a gente vê é que há uma certa descrença no jornalismo padrão, oficial, e há uma crença, né? É mais fácil acreditar nas mentiras, das fake news, do que na própria notícia, né? Tem mais aceitação, pelo menos as pesquisas apontam isso. E o que a gente pode fazer? O que é possível fazer? O jornalismo tem possibilidade de recuperar essa credibilidade como era antes? Eu acho que, assim, com certeza a tecnologia criou uma coisa nova que não existia, que a gente está aprendendo a lidar. Quer dizer, a capacidade de a mentira se multiplicar, de uma pessoa em casa ter, sabe, milhões de seguidores, realmente, de ter mais seguidores do que um jornal tem leitores. Então, essa nova ferramenta criou desafios, né, que não estão resolvidos, estão longe de ser resolvidos ainda. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai preservar a democracia? Como a gente vai preservar a esfera política? Como a gente vai preservar uma campanha eleitoral? Como a gente vai preservar a saúde pública num meio em que a mentira não tem limites, né? Ela é indominável, assim. Então, isso é uma questão que eu acho que ainda está posta e está longe de ser resolvida. A outra questão é o valor do jornalismo, né? O fato de que esse aumento essa tecnologia que trouxe as fake news, ela, ao mesmo tempo, ela minou as bases do jornalismo como negócio. Então, as empresas jornalísticas também estão desafiadas a como fazer as pessoas pagarem por esse negócio que é caro, que envolve energia, que envolve investimento, que é o jornalismo, né? Então, assim, as duas coisas estão postas na mesa ao mesmo tempo, assim. Por um lado, nunca se precisou tanto de jornalismo, por outro lado, nunca tantas pessoas acharam enfim, que não querem pagar sobre notícia, que notícia é uma coisa que brota nas redes sociais e não algo que é fruto do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, acho que a pandemia ela mostrou a urgência que se tem de jornalismo de qualidade, né? Então, isso a gente viu os telejornais com mais audiência, a gente viu os jornais aumentando seu impacto, né? Uma notícia da semana passada que o New York Times, pela primeira vez, o número de assinaturas digitais superou o número de assinaturas do papel, que é uma transição muito importante, porque, assim, não interessa muito onde é que vai ser o jornalismo, pode ser em folha de bananeira, né, por mim, pode ser em qualquer coisa, mas a gente precisa ter jornalistas que podem viver com essa profissão, que podem se sustentar com essa profissão, então significa que alguém tem que estar pagando, né? Como vai ser esse negócio? É um negócio que a gente vai ter que ver. Se a geração da minha filha não vai mais comprar jornal em papel, bom, se ela vai pagar o New York Times digital, que bom, o jornalismo está sendo pago. Então, esse momento de transição, assim, da primeira vez que um grande jornal impresso foi superado pela sua própria marca digital, é um momento, assim, que deve nos dar esperança. Ele saiu na capa, alguns jornais deram na capa, porque realmente não é só uma notícia para o New York Times, é uma notícia para o jornalismo. Quer dizer que as pessoas estão se dando conta que notícia não dá em árvore, que notícia tem que ser paga, que jornalista tem que ser pago, e que isso deve fazer parte da vida das pessoas, como faz parte da vida pagar pela Netflix ou pagar pela internet que tem em casa. Enfim, as pessoas têm que pagar pelos veículos que elas consomem e investir e apoiar e valorizar esse serviço. Então, eu acho que a gente está ainda num momento muito inicial, muito na pré-história do mundo digital, né? Quer dizer, há 20 anos atrás era tudo completamente diferente. E 20 anos, para quem tem a minha idade, eu tenho 54 anos, 20 anos não é nada, assim, passa assim 20 anos. Né? Então, acho que a gente ainda está muito engatinhando no é a minha idade.
20? É um Vinícius. Há um Vinícius atrás, o mundo era completamente diferente. Então, é muito pouco tempo, né? Como diz a minha filha, quando entrou na universidade, ela diz assim, mãe, agora eu tô lá naquele lugar, mas ano passado eu estava levantando o dedo para pedir para fazer xixi para prof. É bem isso. Passa muito rápido. Cláudia, eu vou te fazer uma pergunta que é da Tamara, tá? Do roteiro dela, mas eu não sei por que ela não fez. A condição feminina te trouxe alguma dificuldade a mais para te conquistar esses espaços que tu conquistasse como jornalista, como cronista e como escritora? Não, eu não acho que eu tenha tido uma dificuldade a mais, assim. Eu acho que a minha geração, assim, já encontrou várias coisas assentadas, assim, e outras coisas que não estavam tão assentadas, assim, a gente se acostumou a achar que tudo bem, não tem problema, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos e tinha um chefe lá na Zero Hora mesmo, antes de trabalhar na redação, tinha um chefe que fazia piada, que dava cantada, que, sabe, várias coisas que hoje seriam escandalosas, assim. E naquele momento a gente Tá bem que eu nunca fui teu chefe. Mas, então, várias dessas coisas, assim, hoje eu olho para trás e digo, mas como é que eu achava aquilo normal, né? Não é normal, mas a gente se acostumava a achar que sim. Mas no sentido de ter tido chances, ou de ter feito as coisas que eu queria fazer, ou de ter sido valorizada pelo meu trabalho, isso eu tenho que dizer que realmente nunca senti no jornal, e eu acho que eu fazia parte de uma redação que sempre teve uma cultura de mulheres em postos importantes, né? E hoje tem uma diretora de redação mulher e tem a presidente da empresa é mulher também. Então, assim, a gente sempre teve uma cultura que sempre valorizou muito, eu acho. Enfim, ou pelo menos não colocava obstáculo com relação a isso. Mas essa coisa um pouco, assim, da cafagestagem, assim, eu acho que teve, principalmente ali nos anos 80, anos 90, isso era bem comum nas redações, e a gente fazia que não via, assim, né? Agora, é muito legal ver que a geração que vem depois, assim, a geração das meninas da idade do Vinícius, assim, nos colocam, né, outras questões e fazem a gente pensar e fazem a gente desnaturalizar algumas coisas que achava que era natural. Então, Cláudia, assim, aproveitando que tu falou sobre as pessoas novas que vêm, assim, né, da profissão, assim, as gurias que tu falou, que apresentam coisas novas que fazem vocês repensarem, assim, quais são os principais impactos, assim, que tem com vocês, assim, que já estão há bastante tempo na área, assim, né, e com essas pessoas novas que estão chegando, assim, nessa área, assim, tanto de cronista como jornalista, assim. Eu acho que tem uma coisa, assim, eu vou falar da minha experiência no jornalismo cultural, não sei como é que é nas outras áreas, assim, mas o jornalismo cultural, ele é muito baseado na curiosidade das pessoas, né, na voracidade, no interesse que elas têm pela área cultural, né? Isso significa que uma pessoa que gosta de música, ela não vai se satisfazer em ouvir o que todo mundo está ouvindo, né? Ela vai querer também ter uma cultura musical, ela vai querer saber, mas o que as pessoas estavam ouvindo nos anos 90, e nos anos 60, e nos anos 50, e no século XIX? O que as pessoas ouviam? Por que elas mudaram? De onde é que saiu esse gênero musical? O que vinha antes? Né? Então, essa curiosidade que faz com que as pessoas corram atrás da sua formação, né, era uma coisa muito... era um traço em comum das pessoas que iam para a área de cultura. Então, quando eu cheguei na redação do jornal, logo eu conheci uma pessoa que foi muito importante, assim, na minha formação, que foi o Túlio Becker, que era um crítico de cinema. E o Túlio
era um cara que, enfim, já tinha começado a trabalhar, sei lá, no final dos anos 60, início dos anos 70, e apesar de ser um crítico de cinema, ele tinha uma cultura muito vasta em várias áreas. E eu olhava para o Tuyo e pensava, putz, eu quero ser assim, eu quero saber sobre dança também, eu quero saber sobre música erudita, eu quero saber sobre literatura, eu quero saber sobre cinema. Então, assim, tu olhava para a pessoa mais velha com essa percepção de que aquela pessoa tinha tinha percorrido um caminho, tinha uma história, tinha aprendido coisas, e que tu estava em dívida. Quer dizer, tu tinha que correr atrás do prejuízo, porque, né, o mundo não era só a música que tu estava ouvindo, né, na minha época na MTV, digamos. O que eu sinto hoje, né, sem querer generalizar, porque realmente tem gente de tudo que é tipo no mundo, né? Mas assim, como regra, a maioria das pessoas novinhas que chegam na redação chega muito assim sobrecarregada de presente, eu diria, sabe? É tanta informação, tanta coisa acontecendo agora, tanto vídeo que foi postado ontem, tanta música que saiu hoje, tanta coisa assim que está acontecendo, que eu sinto elas assim meio sem interesse de pesquisar sobre outras coisas e de ampliar o repertório delas. Então, isso é uma coisa que eu lamento profundamente, porque hoje, né, aos 54 anos, eu me sinto assim, ainda me sinto uma pirralha em relação ao Tuyo Becker, que felizmente já morreu em 2008. Mas assim, eu tenho certeza que se o Tuyo Becker estivesse vivo, eu ia olhar para ele e ia dizer, eu tenho que ler mais, tem que ouvir mais, tem que ver mais, tem que, sabe? Tem um mundo inteiro para descobrir. E isso não é, para mim, um peso, né? Não é uma carga, não é um sofrimento. Não, isso é o que dá sentido para minha vida. É saber que tem coisas diferentes para aprender. Então, assim, eu lamento muito quando eu vejo, assim, pessoas da tua idade muito, assim, muito fechadas no presente e sem esse apetite de formação, sabe? De criar uma estrutura maior, de criar um repertório maior, de se abrir para coisas que, enfim, talvez não seja o teu gosto, mas é legal de aprender, é legal de saber se tu gosta de música, é legal tu ir atrás de outros gêneros que não só aquele que tu escuta, né? É legal descobrir outras coisas. Então, se existe alguma coisa na geração mais nova que eu reparava quando estava na redação, era isso, era uma certa no lado positivo, assim, digamos assim, não positivo, mas assim, os mais bem intencionados, talvez uma falta de curiosidade por ingenuidade, né? Então, só porque a pessoa é ingênua e não sabe quanta coisa legal tem no mundo para descobrir. No lado ruim, é o arrogante. Hoje tem muitas ferramentas, né, pra gente. O cara pode ser ingênuo, mas ele tem direito de ser ingênuo quando ele tem 20 anos, sabe? É do jogo. Eu também era quando eu tinha 20 anos. É do jogo. O que não é do jogo é ser arrogante. É dizer, essa pessoa aí não tem mais nada para me ensinar, ou eu não tenho mais nada para aprender. Ou que nem... Eu sempre lembro de um amigo meu que é professor, que ele disse que um dia ele estava na aula e ele disse assim, e aí, pessoal, o que aconteceu em 1789? E aí uma aluna dele respondeu, disse, não sei, não estava lá. Isso para mim é o clássico, a clássica resposta adolescente, só que assim, no colégio tu ainda até pode relevar, mas na faculdade, uma pessoa que acha que pode não saber o que aconteceu em 1789 é uma arrogância, assim, enfim, uma maneira de se defender, talvez, da sua fragilidade, enfim. Cláudia, nós já estamos com o nosso tempo, quase chegando ao final. O Luiz eu pediu falo pra gente falo pelos cotovelos. Uma rodada final de perguntas e eu já começaria com o Goulart, que afinal a gente não está vendo o Goulart, né? Então ele fala e nós falamos. Não, eu vou fazer uma consideração geral sobre uma gama de cronistas que nós temos na 0 Hora, cada um com a sua característica, né?
Tá ouvindo bem? Sim, pode falar. Tá. O Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, com toda a sua bagagem cultural e vivência, ele tem aquele... Está escrevendo menos, mas cada vez traz um tema diferente, busca lá do passado um fato histórico e com metáforas e ironias e aplica no presente. Ele é um mestre nesse sentido, né? A Marta Medeiros, por exemplo, também tem um estilo delicioso, mas tudo gira 90% sobre comportamento, coisas modernas, da atualidade, da vida de hoje, né? A Lia Luft é aquele tom mais professoral da mãezona, que quer mostrar o lado, sempre a coisa certa, errada, né? E o Davi Coimbra faz um popurrí, que ele tem que escrever todo dia. Então tem mistura de futebol, coisa de história do passado dele, pitorescos, livros e tal. Ele faz uma coisa, mas sempre é deliciosa, né? O Nilson Souza também aborda sempre um tema do momento, mas ele sabe selecionar e sabe abordar de uma forma que não fica assim aquela coisa com muita propriedade, com muita propriedade. Né? E tu busca, Cláudia, o teu estilo é mais assim, exatamente polêmico, né? De buscar reflexivo, né? Trazer um fato novo do momento visto sob um ângulo crítico, né? Esse é o que eu sinto nos diversos cronistas que a gente lê na Zero Hora todas as semanas. Não sei se concorda com o meu ponto de vista. Ótima síntese, ótima síntese. O que eu queria, o que eu tenho pensado muito, assim, né, é que esse formato do cronista que escreve todo dia, ele realmente é uma coisa brutal, assim. É uma coisa que não, eu acho que não faz mais sentido uma pessoa escrever todo dia, né? Porque não tem como não acaba escrevendo sobre a falta de assunto, né? A falta de assunto é o assunto. Eu acho que o ideal, assim, por exemplo, naquele espaço era talvez ele revezar com outra pessoa, serem 2 pessoas ali, até 3, assim, mas realmente eu acho que escrever todo dia é uma coisa massacrante. De outra época, eu acho que é de outra época, uma coisa de que, enfim, de outro momento, assim. Em que... eu acho, Cláudia, que o cronista ele foi uma das primeiras vítimas da velocidade dos fatos no jornal. Porque se a gente pegar um jornal dos anos 60, a vida tinha um outro ritmo, os anos 70, anos 80, quando nós estávamos a Calda Júnior, eu e o Nilson, e era possível um assunto durar 2, 3 dias. Depois, o cronista está se obsolecendo num turno. De tarde, ele já está obsoleto, né? Então, o cronista foi a primeira vítima, eu acho. E essa crueldade aí é maior ainda, porque tem que entregar a coluna com 2 dias de antecedência. Que horror. Aí é horrível. Mas, rodada final, vamos lá. Rodada final, vamos lá. Eu falo pelos cotovelos aqui, eu vou falar uma coisa assim, que ninguém perguntou. Mas quando eu saí da redação, eu comecei a fazer um mestrado em literatura. E o meu objeto de estudo volta a ser o Reverbel, Carlos Reverbel, que é um jornalista, que foi um jornalista de cultura durante boa parte do século XX. E o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando, ele deixou 30 cadernos, em que, assim, 1 ano antes de morrer, ele pegou toda a papelada que ele tinha em casa e começou a colar nesses cadernos. Então, tem artigos, tem cartas, tem recortes de jornal, tem tudo que é tipo de coisa. E eu estou pegando todos esses cadernos e estou vendo o que tem em cada um deles e estou fazendo um índice e, a partir disso, eu vou ver o que eu vou fazer, o que vai ser o trabalho. Mas tudo isso eu estou dizendo porque essa experiência tem sido, assim, de uma riqueza incrível, porque eu entro numa máquina do tempo. Então, assim, eu tô na década de 40, daí eu pulo lá para os anos 60, daí eu tô nos anos 70, e aí artigos e crônicas de diferentes épocas, né, de uma pessoa que viveu, assim, intensamente a profissão durante mais de 60 anos, assim.
Então, eu estou tendo essa vivência muito, muito forte do estilo do jornal, de como mudou, de como os artigos mudaram, de como as crônicas mudaram, dos tipos de assuntos que iam para o jornal, né? Do que era diferente do que é muito parecido. Eu digo isso, Cláudia, porque numa das primeiras mudanças da Zero Hora, a gente chegou à conclusão de que o Veríssimo não podia escrever todos os dias. Isso foi lá por 92. E aí surgiu o revezamento entre o Veríssimo e o Scliar. Ou seja, em 92 já estava caducando essa fórmula do cronista diário, né? Tu chegaste a editar o Reverbel como editora do segundo caderno? Não. 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 Tá. Não. Não. Bom, pessoal, vamos fazer uma rodada final aí, porque está maravilhoso aí. A gente agora precisa do grande finale. Tamara, Vinícius... Bem rapidinho. Eu só queria saber como é que tu te abastece essa parte do jornalismo cultural. Tu assiste todos os filmes? Como é que tu seleciona filmes, livros e música? Como é que tu faz? Olha, assim, eu estou vivendo, depois que eu me aposentei, e agora na quarentena, eu estou vivendo o meu paraíso, a vida com que eu sempre sonhei. E a vida que eu sempre sonhei foi, assim, ter tempo, todo o tempo do mundo para ler o que eu quisesse ler. Vocês estão vendo, mas tem bastante livro aqui acumulado para... Essa biblioteca é tua? É minha. Nossa! Então, que legal, assim... que legal. Só que todo esse tempo do mundo exige organização. Então, eu tento me organizar por temas que mais ou menos me interessam para ter alguma rotina dentro da falta de rotina, né? Então, sim, eu vejo filme um dia sim, um dia não. Intercalo filme com série de noite. Durante o dia eu tenho uma hora que eu leio as coisas do mestrado, outra hora que eu leio coisas que é porque eu tô a fim de ler, outra hora que eu leio coisas em francês, porque eu gosto de treinar o francês. Enfim, eu criei uma rotina para poder viver esse momento que é o paraíso, mas até o paraíso exige uma certa organização. Então, tem várias coisas que eu queria ler, que eu queria fazer, que eu queria estudar e que não tinha tempo e que agora eu estou tendo tempo para fazer. Então, mas tudo trabalhando, como é que tu fazia isso? Jornalismo cultural, tu precisava buscar? Sim, fazia muito disso, assim, fazia parte da minha vida, mas com bem menos tempo. Primeiro porque trabalhava o dia inteiro, então eu ficava mais de noite, eu não consigo, né, ler muito, normalmente de noite eu só vejo filme, coisa assim. Então, durante a semana era pouco, e aí era o que dava para fazer no fim de semana, mas também tinha época que eu tinha criança em casa, então também não dava. Então, a gente ia nos intervalos, assim, né? Mas assim, sempre foi algo que fez parte da minha vida, assim, né? Só que antes era o recreio e agora é o tempo todo.